Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal Jovem. Queria cumprimentar-vos a todos, os senhores deputados jovens desta Assembleia. Queria cumprimentar também os meus colegas e funcionários que estão aqui presentes, agradecer o esforço que desenvolvem sempre nesta fase difícil do ano, nestas fases difíceis do ano, que, enfim, isto acontece sempre em final de período e é sempre uma altura muito complicada para as escolas e para os professores, e eu agradeço esse esforço e esse empenho para que esta iniciativa, que é a Assembleia Municipal Jovem, possa decorrer. É uma iniciativa que resulta da parceria, da colaboração entre o Executivo Municipal e a Assembleia Municipal, e o objetivo, ao fim e ao cabo, é colocar os alunos em contacto com o funcionamento tão fiel quanto possível do que é uma Assembleia Municipal. Como sabem, a Assembleia Municipal é um órgão cuja função é a de fiscalizar, de algum modo fiscalizar a atividade do Executivo, a atividade da Câmara. Tem habitualmente representados nessas bancadas os partidos políticos, não é? No caso da Águeda, o PS, o PSD, o CDS e a CDU. Não é o nosso caso aqui, nós não fazemos parte de nenhum partido político, nem é isso que interessa aqui. O que interessa é que as escolas e os alunos se envolvam a partir da dinâmica que é criada em cada escola pelo processo eleitoral e de participação ligado ao Parlamento dos Jovens, no caso das escolas que participam. No caso das escolas que não participam no Parlamento dos Jovens, promovem internamente, enfim, um processo eleitoral de maneira a eleger e identificar os alunos que representam essa escola aqui na Assembleia Municipal Jovem. E, em suma, aquilo que importa aqui é vocês irem-se familiarizando com a diferença de opinião, com o debate de ideias, com o contraditório, o concordar ou discordar faz parte do processo. E, essencialmente, o que importa é contribuir com ideias de acordo com, ou tendo em conta, os pontos da ordem de trabalhos que hoje estão presentes aqui na nossa sessão. E, portanto, no período da ordem do dia, nós temos 5 pontos na ordem de trabalhos: ambiente e desenvolvimento sustentável no Concelho de Águeda. Segundo ponto, será que todas as crianças e jovens têm acesso ao desporto de forma gratuita? Terceiro ponto, recolocação do rapel na Praça do 1º de Maio. Quarto ponto, toxicodependência e comportamentos aditivos, prevenção, combate e reabilitação a nível local. E um quinto ponto, que é de outros assuntos para, enfim, assuntos que não estejam, não se enquadrem nos pontos anteriores e que vocês queiram ver tratados ou queiram eventualmente levantar aqui. Por isso, e constituída a mesa, aliás, queria cumprimentar aqui as minhas secretárias que me vão ajudar na condução desta sessão. Iríamos então partir para o primeiro ponto da ordem de trabalhos. Eu não tive conhecimento, já agora só referir isto, não tive conhecimento atempado de ausências. Sei que há algumas ausências, depois teremos de as conferir e ver quem estava indicado e que não está presente. Com certeza não está por razões de força maior. Mas, antes de vos dar a palavra, queria dar a palavra à senhora vereadora Elsa Corga, que é a vereadora responsável pelo pelouro da educação e a quem se deve também muito deste trabalho de funcionamento da Assembleia Municipal Jovem, para vos dirigir algumas palavras e depois, naturalmente, na pessoa dela, cumprimentar também o senhor vereador Edson Santos, aqui presente. Depois da intervenção dela, iríamos então iniciar o debate. Faz favor, senhora vereadora. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Srs. Deputados. É muito bom voltar aqui, naturalmente, como sabem, e já referimos isso desde a primeira edição. Esta é, sem dúvida nenhuma, a realização de um projeto
que já há algum tempo queríamos levar avante, tanto o Sr. Presidente da Assembleia Municipal como nós enquanto Executivo da Câmara Municipal, e portanto é muito bom estar aqui na terceira reunião. Embora seja a primeira reunião ordinária deste ano letivo, já é a terceira reunião que se realiza e portanto dizer-vos dessa satisfação e agradecer-vos também a disponibilidade que vocês têm para estar aqui, porque também só é possível porque vocês se disponibilizaram para estar aqui, porque os diretores das vossas escolas se disponibilizaram para aderir a este projeto e porque os vossos professores, que estão juntamente convosco, também se disponibilizaram para abraçar este projeto e sei que também eles, também os vossos professores, têm um gosto especial nesta possibilidade de vos proporcionar esta experiência de participação. Como disse o Sr. Presidente da Assembleia, este é um momento que nós consideramos muito importante porque vos permite dar a vossa opinião, pensar até de uma forma diferente sobre diversos assuntos, que deixem-me dizer que normalmente nós achamos que só os adultos é que pensam sobre estas questões. E digo-vos uma coisa, ver uma ordem de trabalhos desta natureza e sabendo que são vocês, com a idade que têm, que estão aqui, para já que propuseram os temas e depois que estão aqui para debater estas questões connosco. De facto é um orgulho muito grande e é um gosto muito grande para nós. Pronto, eu de seguida, portanto, eu ia-me ficar por aqui, dizer só então que estes temas realmente foram propostos por vocês, alguns até já ficaram portanto, as grandes linhas, as grandes temáticas até ficaram já definidas na última reunião, pronto, e estamos depois ao dispor para juntamente convosco e naquilo que for necessário também o nosso esclarecimento e o nosso contributo, estamos naturalmente ao dispor. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Sra. Vereadora. Depois desta intervenção de boas-vindas, que agradeço, vamos então dar a palavra à Assembleia, abrindo aqui um espaço de inscrições e de participação, de debate. O primeiro ponto da nossa ordem do dia é Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no Concelho de Águeda. Como sabem, é um tema importante, não é? Não só do ponto de vista cívico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da nossa sobrevivência e da qualidade de vida que todos nós queremos para o nosso Concelho. E sobre este assunto, sobre este tema, eu perguntava quem é que aqui quer usar da palavra. Já sabem que usar da palavra aqui significa terem de se levantar e terem de vir falar aqui para este sítio, é assim, é normal, para o púlpito. Depois têm de se identificar, não é? Para ficar depois nas atas. E de resto, é uma conversa, não têm de estar nervosos, faz parte, é como se estivessem a intervir numa aula. É mais ou menos a mesma coisa, está bem? Quem é que aqui quer usar da palavra? Quem é que traz alguma coisa preparado ou não sobre este tema? Sobre ambiente e desenvolvimento sustentável no Concelho de Águeda. Às vezes o mais difícil é começar. Então, quem levantou primeiro foi o Alexandre. Não, podes ser tu, anda lá, avança lá tu. Tens de dirigir para ali, se faz favor. Tens de te identificar, tens de dizer o teu nome e a tua escola. Já agora digam também da escola, que é para quem estiver lá em casa, já agora ficam a saber que está a ser transmitido pela Águeda TV. Eventualmente teremos alguém a assistir ao nosso... Sim, podes fazer perguntas e podes dizer o que te apetecer, desde que seja dentro do tema que nos traz cá. Vá lá. Boa tarde. Queria dar uma boa tarde a todos e eu só venho dizer umas curtas palavras. É assim, todos nós sabemos que Tens de dizer o teu nome, Alexandre. Alexandre aqui, vá, diz lá. Alexandre Oliveira, venho da Escola Secundária Marcos Castilho. Todos vocês sabem que a Águeda é uma região muito afetada por incêndios. Então, na minha opinião, a Águeda devia sofrer uma reflorestação, mas sem nunca comprometer os interesses económicos do eucalipto. Isto baseava-se em espécies autóctones que eram postas só em certas zonas para servir de corta-fogo. Muito bem, Sr. Alexandre, não fosse o Alexandre um rapaz da Castanheira, preocupado com a questão dos incêndios e, portanto, muito bem, muito obrigado. Não sei quem mais... Sim, Beatriz, por favor.
Boa tarde a todos. O meu nome é Beatriz e sou representante do ensino secundário da Escola Secundária Marcos Castilho. E eu tinha uma pergunta que é acerca dos guarda-chuvas que se metem em Águeda na altura mais do verão. E eu queria saber se o plástico que é usado, que eu acho que é plástico, se é reutilizável ou como é que é processado e de que forma é que, se não é reutilizável, como é que se pode alterar isso? Muito bem, fica a questão. Vamos fazer mais uma ou duas intervenções e depois daremos a palavra aos senhores vereadores. Faz favor. Boa tarde a todos. Sou a Maria e venho do agrupamento de escolas Valongo de Boga. Maria quê? Diz lá. Soares. Maria Soares, muito bem. Excelentíssimos senhores, caros colegas de outras escolas, consideramos que a participação ativa dos jovens é muito importante para a promoção da melhoria de vida da nossa sociedade. Os temas que hoje aqui serão abordados são do interesse de todos e, por isso, congratulamos por ter essa oportunidade de sermos ouvidos. Muito obrigada pelo convite que nos foi endereçado. O desenvolvimento sustentável faz parte da Agenda Mundial, ou seja, a ONU e todas as organizações governamentais e não governamentais e os próprios Estados debatem e tentam encontrar forma de tentar que a vida no nosso planeta, como hoje conhecemos, possa ser salvaguardada. Queremos que todos os seres vivos tenham condições para viver de forma equilibrada. Quando falamos sobre desenvolvimento sustentável no nosso concelho, terra escolhida pelos nossos pais para viver e que nós muito gostamos, há uma série de iniciativas que não visíveis em prol da defesa do ambiente, nomeadamente pontos verdes, recolha e tratamento de resíduos, aplicação de normas relativamente à construção de edifícios com a instalação de painéis solares, preservação de espaços verdes e naturais, como o Parque Alta Vila, Pateira de Fermentelos, as Hortas de Águeda, construção e manutenção de ciclovias e percursos pedestres. Muito bem, muito obrigado, Maria, pela tua intervenção. Tem agora a palavra a Yolanda. Desculpa, Yolanda, já tinhas-te inscrito e eu não passei-te, não te dei a palavra. Boa tarde a todos, o meu nome é Yolanda e sou da Guarda de Cima. Yolanda Castanheira, já agora? Yolanda Castanheira. Exatamente. E queria-vos dar um exemplo. A Câmara Municipal de Cantanhede fez uma candidatura aos fundos da União Europeia para poder vender mais barato os ecopontos para uso doméstico, para poder vender às famílias, e esta foi aceita. Queria propor à Câmara de Águeda que fizesse também uma candidatura aos fundos da União Europeia, mas para poder vender mais barato os tanques ou reservatórios de águas pluviais ou residuais, para que estas fossem usadas nas regas dos jardins, das hortas e também para uso nas piscinas. Em relação aos incêndios, tem sido um tema bastante abordado no nosso concelho. Eu proponho que a Câmara exproprie faixas de terrenos para a criação de aceiros mais largos e comparticipe com fundos municipais a compra e a plantação de árvores autóctones para tentar diminuir a plantação intensiva e extensiva de eucaliptos. Obrigada. Muito bem, Yolanda, muito obrigado. Faz favor. E agora, depois desta intervenção, damos aqui a palavra aos senhores vereadores para responderem. Senão depois ainda se perdem alguma pergunta que é importante que respondam. Faz favor. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Ana Luísa e venho de Valongo de Voga. Muito bem, Ana Luísa. Na nossa opinião, o Executivo Camarário, em parceria com instituições e empresas, deveria implementar as seguintes medidas. Reavaliar em termos de construção a construção do pavilhão multiusos e o quartel dos bombeiros, que foram edificados em pleno leito de inundação do rio Águeda. Terá sido a melhor opção? Tornar mais eficiente a reflorestação das zonas efluentes do rio Águeda, dinamizadas pelo fogo, e limpar o leito do rio no sentido de minorar os riscos de cheias. Uma forma de contribuir seria, por exemplo, oferecer as árvores aos agricultores e donos dos terrenos em questão. Investir na renovação da frota de transportes públicos. O que nós verificamos é que os transportes públicos, assegurados por empresas privadas, são realizados por veículos muito antigos, que lançam para a atmosfera muitos gases perigosos.
Uma alternativa seria apoiar e incentivar essas empresas a adquirir veículos movidos a pilhas de hidrogênio ou com filtros de partículas mais modernos. Investir na instalação de parques de energia solar e eólica. Fomentar a formação das pessoas de mais idade para a política dos 5 R's, o sentido de todos compreendermos, trabalharmos para um ambiente menos poluído. Muito obrigada. Ok, muito obrigado também pela tua participação. Se calhar daríamos agora a palavra aos senhores vereadores para responderem a algumas questões que foram colocadas e depois faríamos uma segunda ronda se houver ainda questões sobre este assunto. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou abordar algumas questões. Entretanto, o nosso vice... Aliás, acabou de entrar, eu ia dizer que é a pessoa que tem precisamente esta... Guardamos este lugar para si. Esta área que depois iria abordar com maior profundidade. Chegou, entretanto, o Sr. Vice-Presidente da Câmara. Chegou, entretanto, o Sr. Vice-Presidente. O Sr. Vereador. Pronto, por isso eu vou aqui tentar contextualizar as questões que foram colocadas, porque o primeiro assunto era precisamente o ambiente e desenvolvimento sustentável no Concelho de Águeda, e depois passo naturalmente a palavra ao Sr. Vice-Presidente, que além de ser Vice-Presidente, dos pelouros e uma das áreas que tem é precisamente a área do ambiente. Pronto, foram aqui colocadas questões relativamente aos incêndios e feitas algumas propostas no que se refere à reflorestação e nomeadamente apoios e incentivos que a autarquia poderá dar sem comprometer naturalmente os interesses económicos e que muitas vezes estão associados naturalmente ao eucalipto, mas também através do incentivo e apoio para que espécies autóctones possam prevalecer ou ter o seu lugar como uma forma de combater esta situação. Também foram aqui nomeadas pela Maria Soares algumas iniciativas da autarquia que vão muito ao encontro da preservação do ambiente, fez aqui referência a várias, e a Yolanda Castanheira, que deu aqui nota de uma iniciativa da Câmara Municipal de Cantanhede, que fez uma candidatura a fundos europeus como forma de permitir que a venda penso que no caso deles tem a ver com recipientes de recolha de resíduos e de materiais recicláveis. A proposta que faz aqui é que a autarquia pudesse fazer uma candidatura semelhante para permitir que a venda de reservatórios de água, sobretudo para regas e combate a incêndios, pudesse também ser feita a um valor mais amigável, digamos assim. Também fez referência à questão dos incêndios e também à questão da reflorestação. Depois, por fim, eu peço desculpa, eu não ouvi o nome da última pessoa que usou da palavra. A Ana Luísa. Ana Luísa de Valongo do Voga. A Ana Luísa, que é de Valongo do Voga, peço desculpa. A Ana Luísa, que fez referência ao quartel dos bombeiros e à sua localização, que está em leito de cheia, e pediu para falarmos sobre isso também, e a questão de algumas empresas privadas utilizarem transportes que são poluentes, e a possibilidade de a Câmara, de alguma forma, incentivar o uso de outro tipo de veículos que sejam mais amigáveis. Pronto, eu penso que assim, de uma maneira geral, fiz referência a tudo. Eu, entretanto, passo a palavra então ao Sr. Vice-Presidente. Beatriz. Sim, Beatriz, eu só não falei da tua questão, eu vou-te dizer porquê, porque como não é para o enfermeiro Jorge, é para o Dr. Edson, ele estava cá e ouviu, foi só por isso a Beatriz falou... O Sr. Vereador Edson Santos já vai Exatamente, vai responder. Foi só por isso que eu não fiz referência, mas tens razão que foi a única que eu não referi. Muito bem, muito boa tarde. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, os meus colegas vereadores, e cumprimento-vos a vocês também. Peço-vos desculpa por ter chegado atrasado, mas hoje de manhã estive na Assembleia Geral da ERSUC, em Coimbra, e a reunião acabou um bocadinho tarde, e por isso mesmo é que eu vim a correr. A ERSUC, vocês sabem o que é? A ERSUC está muito relacionada com a recolha, sobretudo recicláveis, e sobretudo é a empresa que na nossa região tem as duas estações de tratamento mecânico e biológico que fazem o tratamento e encaminhamento dos nossos resíduos. Portanto, todas as câmaras recolhem os resíduos sólidos urbanos, portanto, e os equiparados a esse tipo de resíduos,
que depois são encaminhados para 2 unidades. Uma delas situa-se ali na zona de Eirol, Aveiro, e a outra em Vila de Matos, Coimbra. A nossa reunião de 2 de manhã foi exatamente em Vila de Matos, Coimbra. Aí é que é feita a triagem de todos os resíduos, a separação, o reaproveitamento de alguns materiais que sejam reaproveitáveis e os outros encaminhá-los ou para aterros, ou para incineração, ou para outras questões. A ERSUC também tem um exclusivo aqui na nossa região de recolha e encaminhamento e triagem também dos recicláveis, dos célebres ecopontos. Portanto, o ecoponto amarelo, o verde e o azul são da completa e exclusiva responsabilidade da ERSUC. Aliás, é um exclusivo que eles têm e que nos cria às vezes algumas dificuldades porque nós não nos podemos intrometer muito nessa área que lhes está atribuída pela Sociedade Ponto Verde. Vocês depois quiserem saber mais por nós, eu estou à vontade para vos poder dizer. Vocês fizeram aqui uma série de perguntas, eu tenho alguma dificuldade para saber por onde dei de começar. Se calhar começamos ao contrário. Alguém falou aqui no quartel dos bombeiros em Leite Cheias. E eu queria vos dizer que, efetivamente, a nossa cidade, nomeadamente a parte mais antiga, começou por existir e foi-se desenvolvendo toda a própria cidade a partir do leite de Cheias. As cheias em Águeda são históricas, nós não temos forma de podermos dizer que as evitamos completamente. Nos últimos anos temos feito um conjunto de obras e gasto de montantes significativos no sentido de as atenuar, mas dizermos que temos o assunto resolvido, eu acho que ninguém se atreve a isso. O que é que nós já fizemos? Fizemos num início uma coisa que vocês provavelmente, alguns até por a vossa juventude, não estariam muito atentos para isso, mas promovemos a retirada da antiga, dos alicerces, digamos, que era pouco mais do que isso que havia, da antiga Ponta Rata lá embaixo na zona de Eirol, e que aí foi desde logo uma boa desobstrução do rio, porque o problema das cheias de água não é diria que uma cheia de grandes correntes, é assim o nível, para vocês terem uma noção, a cota altimétrica, ou seja, a cota a partir a cota altimétrica a partir do nível da água do mar, que é assim que se mede, portanto, a altitude do mar, do nosso rio aqui junto à ponte, no fundo do rio, portanto o leito, a areia do rio, está a 4 metros e qualquer coisa acima do nível do mar. Sabiam disso? É demasiado pouco. Ou seja, o rio desce até ao mar 4 metros e pouco de inclinação nestes quilómetros todos, o que quer dizer que é extraordinariamente pouco. Já agora punha-vos a pensar noutras coisas. Às vezes ouvimos falar que há ondas de 5, 6 metros, quando há aquelas marés vivas e outras coisas do género. Quer dizer que essas ondas estão mais altas no mar do que a cota altimétrica do nosso fundo do rio. Perceberam? Daí que a cheia do rio Águeda é, sobretudo, uma cheia motivada pela dificuldade que nós temos de escoamento das grandes quantidades de água que vêm, sobretudo, da área da Serra do Caramulo, que vem aqui dar toda esta bacia do Águeda. Depois temos ainda um conjunto de agravantes. Temos um outro rio que passa aqui um bocadinho mais a norte e que também alguns de nós o sentem como muito deles, que é o Rio Voga, que é um rio que tem uma bacia hidrográfica muito maior, vem desde Vila Nova de Paiva, lá de cima, e portanto vem a colecionar águas. Demora mais tempo habitualmente a encher, mas quando traz uma cheia que portanto, em termos de quantidade de água é muito, muito, muito superior à do rio Águeda. E então o que é que acontece? Muitas vezes ali na zona de Eirol, e onde confluem os rios Levira, Sértima, através da Pateira, e o rio Águeda, que é a conjugação do rio Alfosqueiro e de todos aqueles rios mais pequenos que se juntam ali na zona de Belefiar e depois mais para cima, porque vão se ramificando e ali criam então o rio Águeda. Ali naquela zona, muitas vezes, quando o rio Voga traz uma grande cheia, o que nós verificamos é que, em vez de termos escoamento do rio Águeda e do rio Sértima e do Levira através da Pateira, temos antes o contrário, temos um refluxo e a água começa a andar para trás, empurrada por o grande caudal que vem no rio Voga. Estamos a entender que temos aqui uma situação de difícil resolução. É isto que nós temos. Nós criámos, como toda a gente já viu, um canal secundário ali no rio, retirámos um aterro em Ois da Ribeira, onde tinha aquela ponte que esteve em obras e que causou uma série de desconforto que alguns de vocês, se não viveram isso e se não são de lá, pelo menos ouviram falar.
Mas, efetivamente, nós tivemos que retirar aquele aterro. Porquê? Porque aquilo era uma zona de obstrução também do escoamento livre e mais livre das águas. Além disso, fizemos todas estas obras e, nomeadamente aqui na nossa baixa da cidade, temos, se vocês repararem bem, numa situação em que nós falamos de cheia do rio Águeda, ainda não se passou nada, não temos água nas ruas, mas ficam a saber do seguinte: a água do rio paga-se mais alta do que a rua, sabiam? Nós recorremos a um conjunto de bombas que mandámos instalar para estarmos a bombar a água das águas pluviais da rua e a colocá-la mais abaixo no rio, de modo a que ela não faça esse enchimento e não nos crie. Tudo isto, naturalmente, tem que se submeter àquelas leis inquestionáveis e incontornáveis da física. Quando a quantidade de água é um exagero, nós temos uma cheia. Só que é uma cheia que começa normalmente a subir a partir das águas pluviais e, portanto, não é uma cheia de grandes correntes. Por isso é que a nossa postura em termos de proteção civil é no sentido de percebermos os caudais, o que está a chegar, as condições pluviométricas que estão a existir naquela altura, para atempadamente, o mais atempadamente que pudermos, avisarmos as pessoas para colocarem os bens nas lojas, nas zonas que estão na baixa da cidade, em zona de cheia, sejam colocadas de uma forma mais segura e que não hajam tão grandes prejuízos. É isto que acontece e, portanto, um esforço grande da autarquia desde há uns anos para cá é que esta situação histórica, que afinal de contas nos acompanhou durante todo o crescimento da água, sei lá, desde há séculos, não seja visto como um grande problema, mas como uma coisa absolutamente natural e para as quais nós tomamos medidas que minorem estes impactos. E, portanto, a Águeda, parece-me a mim, uma das coisas que nós temos vindo a conseguir é que, efetivamente, esta vivência e esta ligação da Águeda ao rio se tenha vindo de novo a estabelecer, porque, afinal de contas, nós deste lado, e queremos que toda a população da Águeda o sinta, temos um rio que nos orgulha muito e que nem toda a gente, por estas cidades todas que nós conhecemos no nosso país e pelo mundo, se podem orgulhar de ter um rio que, afinal de contas, de vez em quando nos causa algumas preocupações, mas na grande maioria dos dias do ano é um prazer muito grande termos uma coisa destas, porque é efetivamente uma coisa, além de bonita, em termos ambientais é muito bom. A história do quartel, o quartel está inserido numa zona que efetivamente era uma zona de leito cheias, criaram-se algum tipo de condições, e em termos de operacionalidade eu não me lembro dela ter sido afetada. Às vezes as pessoas gostam um bocadinho de dramatizar um bocado as coisas mais, e eu que me lembro nestas situações todas, uma vez apareceram lá meia dúzia de centímetros de água na parada e já foi para os jornais dizer que estava submerso o quartel. No entanto, a operacionalidade do quartel e dos bombeiros poderem entrar e sair, até porque os carros dos bombeiros, como vocês sabem, estão minimamente preparados para andarem assim com alguma água. Não muita, mas alguma água podem circular. Portanto, não é uma questão complicada e é uma coisa para a qual nós tivemos que nos adaptar, porque efetivamente é o que temos. O quartel está ali, mas não é só o quartel, é o quartel e um conjunto grande da cidade, de uma área significativa da cidade. Relativamente às viaturas elétricas, vocês, não sei, esta pergunta até parece que quase foi encomendada, acredito que não. Sabem porquê? Nós temos ali embaixo 12 viaturas elétricas novinhas a estrear, sabiam? A Câmara fez um concurso, acho que não há nenhuma Câmara que tenha feito isto, mas mostra bem a nossa sensibilidade relativamente a estas matérias. Já agora vou-vos explicar o que é que nós verificamos. Os funcionários da Câmara, nas suas alocações pelo Conselho, sobretudo pelo Conselho, na sua grande maioria não andam assim tantos quilómetros por dia. Eu diria que dificilmente uma viatura da Câmara neste dia-a-dia fará muito mais que os 100, 150 quilómetros por dia e a esmagadora maioria faz muito menos do que isso. Ora, as viaturas elétricas parece-me que estão perfeitamente à medida para isto, porque neste momento ainda há aqui uma questão que eu acho que toda a gente conhece, que é a questão de irmos com uma viatura elétrica por aí abaixo, sei lá, daqui até ao Algarve, temos que ir carregando por o caminho e, portanto, isso é um bocadinho incómodo. Quanto ao resto, parece-me a mim que é uma ótima opção. Porquê? Porque, efetivamente, não há emissões e, até em termos económicos, não há dúvidas nenhumas que estes carregamentos ficam muito mais baratos. A Câmara, naturalmente, que tem esta obrigação de apontar caminhos. E, portanto, nós fizemos um concurso público em que, de uma vez só, procedemos à aquisição de 12 viaturas elétricas. Que estão neste momento a ser instalados os carregadores lá em baixo e elas já estão todas ali, aliás, estão lá desde ontem. Portanto, vejam bem,
estão lá desde ontem, vocês vão perceber e ter esse feedback, porque vão ser apresentadas, dado nota de que chegaram e que vamos passar a usar esse tipo de viaturas muito em breve. Depois falaram dos fogos e dos incêndios, e se efetivamente vocês sabem exatamente o que é que estamos a falar, porque todos perceberam o que é que aconteceu neste verão. E efetivamente, em agosto deste ano, tivemos um fogo que não há memória, porque efetivamente foi um fogo absolutamente incaracterístico. Eu até vos posso dizer que um senhor professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, que é considerado um dos maiores peritos sobre estas questões do fogo do nosso país, que é o professor Xavier Viegas, num voo que fez durante o incêndio, e onde eu ia também num helicóptero, que fomos verificar e tentarmos analisar onde é que andava exatamente o fogo, e para termos uma noção tínhamos que efetivamente ver de um plano mais alto, e portanto fomos dar uma dessas voltas de helicóptero, e ele efetivamente, ao analisar aquilo, disse que este fogo que deu cabo de todas as teorias, porque o comportamento do fogo, o fogo não tinha uma frente. E o que é que não sei se vocês sabem o que é uma frente. O fogo normalmente, quando tem uma frente de fogo, quando vai a arder, portanto a continuar a queimar num sentido perfeitamente definido. Não, era um fogo absolutamente incaracterístico, porque ardia para todos os lados ao mesmo tempo e depois ia a correr à frente com as tais projeções que havia de matéria incandescente e que ia tensar o fogo adiante, e depois também atrás ficava muita coisa a arder e por arder, e que depois ia ardendo tudo em simultâneo. Eu estou-me a lembrar porque o fogo nasceu ali muito perto da casa da Maria. Está ali a Maria, ela foi das primeiras pessoas a serem incomodadas logo de manhã, portanto ela viveu isto e de que maneira. Sr. Vice-Presidente, pedia-lhe que abreviasse um bocadinho a sua intervenção, senão já está. Não conseguimos Pronto, abordar. O que é que vos quero dizer? Este fogo, nós também, olha, neste momento hoje de manhã trouxemos os nossos técnicos do Gabinete Técnico Florestal exatamente a definir um conjunto de caminhos que vamos abrir agora durante este verão, melhorar caminhos e aceiros florestais para beneficiar o combate ao incêndio. A Câmara também tem uma rede de pontos de água, com tanques de depósitos de água, a maior parte deles com acessibilidade a helicópteros para poderem ter um ataque mais direto e mais próximo, mais rápido ao fogo. O fogo deste ano foi uma coisa absolutamente complicada. Nós, além disso, estamos a fazer duas outras situações. Criámos uma bolsa de terrenos e, portanto, a possibilidade das pessoas nos poderem e a Câmara poder vir a adquirir terrenos que reúnam um conjunto de características e que se insiram, sobretudo, em áreas que precisamos de manter livres ou, pelo menos, com vegetação autóctone e que seja mais resistente aos incêndios. Porquê? Porque nós temos uma floresta maciça e contínua de eucalipto. Naturalmente que o eucalipto tem um papel muito importante na economia da nossa região. Há muita gente a viver da floresta, sobretudo da floresta de eucalipto, mas percebemos e todos temos que entender que esta mancha absolutamente contínua torna depois muito complicado o combate aos incêndios. A outra coisa que nos preocupa de sobremaneira são a falta de proteção aos núcleos habitacionais. O que é que acaba por acontecer? Toda a gente sabe que, principalmente na nossa zona mais serrana, temos pequenas aldeias onde, fruto de alguma desertificação humana, e passo a expressão porque eu diria que a diminuição do número de pessoas que vivem nesses sítios, e em algumas delas são demasiado poucas pessoas que lá vivem, abandonaram também a agricultura que se fazia à volta das aldeias e os eucaliptos começaram a surgir e que vão até às casas. O que é que nós andámos a fazer durante o incêndio? Andámos a correr, a proteger as casas e durante muito tempo não podíamos combater diretamente o incêndio e, portanto, só combatíamos o incêndio nessa teoria, nessa lógica de proteção aos aglomerados populacionais, e andávamos permanentemente a mudar de sítio porque eram tantos, todos eles nas mesmas circunstâncias. Portanto, prioridades de melhorar essa proteção e não deixar que as árvores estejam tão em cima das habitações, criarmos faixas de contenção de fogo e, sobretudo, de separação dessa mancha contínua do eucalipto, dentro obrigarmos, entre aspas, mas o mais possível, e criarmos legislação que obriga que, junto às linhas de água, portanto aos ribeiros e essas coisas todas, aquela floresta autóctone que mais resistente ao fogo seja mantida e não vão os eucaliptos até às linhas de água.
portanto, depois de criar esta rede de caminhos que nós já temos e que estamos permanentemente a melhorar, uma rede de caminhos que permita mais fácil o combate ao incêndio e a tal rede de pontos de água. Depois, se tiverem mais algumas questões, Ok, muito obrigado. passei largamente. Dava agora a palavra ao Sr. Vereador Edson Santos para responder à Beatriz sobre a questão dos guarda-chuvas. Antes de mais, boa tarde a todos. Beatriz, é assim, nós de facto reutilizamos, ou seja, quando os chapéus saem de lá, guardamos, depois normalmente costumamos dar para escolas, festas, para que reutilizem. Mas eu vou mais longe, acho que vou aproveitar a tua ideia e vamos ter que implementar essa reciclagem, ou seja, aqueles que de alguma forma fiquem estragados mesmo, vamos procurar que sejam reutilizados ou reciclados e acho que foi uma boa, excelente, é uma boa ideia. Vamos aproveitá-la, está bem? Já valeu hoje a sessão. Obrigado. Muito obrigado. Fica então o compromisso. Depois a Beatriz tem de verificar se o Sr. Vereador cumpre ou não cumpre. Não sei se sobre este ponto mais alguém queria usar da palavra. Vocês sabem que nós temos o nosso deadline é até às 4h30, portanto temos ainda mais 3 pontos na ordem de trabalhos para abordar. Temos de ser, enfim, racionais na utilização do tempo, mas depois da intervenção dos senhores vereadores, se alguém quiser ainda usar da palavra para colocar alguma questão ou não tiver ficado suficientemente esclarecido, ainda podemos voltar ao assunto. Não? Não há? Então pronto, passamos ao ponto 2 da nossa ordem do dia, ou a nossa ordem de trabalhos, e que basicamente é uma questão, não é? É um ponto que é uma questão que é colocada e que se encontra enunciada da seguinte forma: será que todas as crianças e jovens têm acesso ao desporto de forma gratuita? Não sei se alguém quer aqui... Eu daria depois a palavra aos senhores vereadores para responderem a seguir. Não lhes vou dar a palavra agora, porque respondem às questões para não perdermos muito tempo. Alguém quer fazer alguma intervenção neste ponto? E responder, ao fim e ao cabo, dar a vossa opinião sobre se efetivamente todas as crianças e jovens têm acesso ao desporto de forma gratuita. Sim? Faz favor. O pessoal de Valongo do Voga está ativo, é assim mesmo. Muito boa tarde a todos os presentes. O desporto é essencial para a nossa Tens de te identificar. Sou Beatriz Ricardo, do agrupamento de escolas Beatriz Ricardo, é isso? do agrupamento de escolas Valongo de Voga. Muito bem. Muito boa tarde a todos os presentes. O desporto é essencial para a nossa saúde e bem-estar e é por isso que deveria ser de acesso gratuito a todos. Efetivamente, nós todos nas escolas temos acesso ao desporto, quer através das aulas de educação física, quer nas atividades do desporto escolar. A nossa escola, com muito orgulho, tem bons equipamentos, nomeadamente campo de minigolf, pavilhão multiusos, campo de jogos no exterior, campo de ténis e até temos vindo a arrecadar prémios a nível nacional no âmbito de desporto escolar, tais como primeiro lugar no handball feminino e primeiro lugar no atletismo adaptado. No entanto, quando nos questionamos sobre a quantidade do acesso ao desporto, há muito para dizer. Uma das nossas sugestões seria, por exemplo, construir nas zonas mais afastadas do centro da cidade tanques de aprendizagem para natação para as crianças mais pequenas, por exemplo, em parceria com as juntas de freguesia e instituições. Essa seria uma solução para todos terem acesso e poderem aprender a nadar de forma mais económica. É claro que teria de haver apoios para a manutenção dos espaços. Desta forma, a contribuição dos pais certamente teria de ser menos dispendiosa. Ao mesmo tempo, libertava-se as piscinas municipais para o uso de jovens, adultos e idosos. Para a rentabilização dos equipamentos disponíveis, pavilhões, pistas de downhill, deveria haver maior divulgação e ser estabelecida uma rede de transportes que permitisse o usufruto mais eficiente desses espaços. Consideramos que também seria interessante a construção de um parque de arvorismo com manutenção e vigilância adequadas, de forma a ser uma nova oferta para todos os jovens e menos jovens do concelho. Muito obrigada. Muito bem. Fica a ideia, faz favor. Fernando Caldeira. Boa tarde a todos, sou a Joana, venho da Fernando Caldeira. Joana? Henriques. Muito bem. Este ponto parece não muito importante para algumas pessoas, mas no meu caso eu acho que é muito importante, porque acho que todos nós precisamos de desporto. Temos desporto na escola, sim, concordo, mas acho que deviam haver centros de desporto em Águeda ou espaços abertos para pessoas conseguirem aceder,
penso que, juntamente com a Câmara Municipal, escolas de natação, escolas de dança, podiam fazer descontos para as pessoas que têm mais dificuldades, para as crianças que, nomeadamente, os pais não têm tantas possibilidades de pagar. É algumas das minhas sugestões. Obrigada. Muito bem, Joana. Fica a sugestão. A Beatriz. Quem é que se inscreveu primeiro? Foi a Beatriz? Foi. Então, fala a Beatriz primeiro e depois o Lucas, não é? Como? O Milton. Ok. O Lucas é o teu colega, não é? É, ok. Mais uma vez, boa tarde a todos. Como vocês sabem, nas escolas existe o desporto escolar, que é dinamizado, pelo menos na minha escola, e é bem dinamizado. Acho que, para além disso, a única coisa que pode ser feita é realizar protocolos que têm que ser feitos pela Câmara, mas isso é complicado porque, normalmente, quer sejam ginásios ou clubes, eles exigem uma mensalidade, porque eles precisam de se manter e têm que ter rendimentos para conseguir manter o clube em funcionamento. Isso eu acho que para garantir o desporto de forma gratuita, só com protocolos que a Câmara devia talvez idealizar com instituições. Caso isso não seja possível, há campos de futebol que são abertos, há parques de jogos, há sítios onde andar de bicicleta. As pessoas têm que ser criativas e não podem pensar que só porque está a chover não podem, sei lá, ir para o Gica, podem ir para lá de borla, se quiserem. Pronto, acho que tem que não manter-se tão fechado já a ideia de que para praticar desporto tem que ser num clube ou num ginásio. Se qualquer pessoa quiser, pode arranjar um grupo com pessoas que goste e fazer o desporto que elas quiserem, quer seja ao ar livre, quer seja em pavilhões que existem, quer seja cá em Águeda, quer em Aguada de Cima, que disponibilizam o espaço de forma gratuita. Muito obrigado. Sim, senhora. Quem mais? O Milton. Desculpa lá, Milton. Já me estava a esquecer de ti. Olá, sou Milton Batista e venho da Aguada de Cima. Eu acho que, quanto a este tema, é muito bom na escola já haver vários desportos abertos para quem quiser entrar, mas acho que deveria haver mais. Devia-se insistir na criação de novos espaços abertos, mais para as zonas que não estão muito no centro da Águeda, e devia haver mais desportos em todas as escolas. Muito bem. Sr. Milton, fica a sugestão. Sim, faz favor. Sim. Boa tarde, o meu nome é Alexandra Marques e sou da Escola Secundária Marques Castilho. Este assunto é um assunto que causa várias controvérsias, porque todos sabemos que o desporto é importante para a saúde e para o bem-estar de todos os cidadãos, mas muitas vezes não lhe dão a importância que merece. Também é pessoal para mim, pois sou uma atleta do Gica, que neste momento muitos devem conhecer, para quem não conhece, é o Ginásio Clube de Águeda, que dinamiza vários desportos, como por exemplo, no meu caso, o basquete, também tem ping-pong, karaté, zumba e muitos outros desportos. Neste momento também tenho conhecimento e vejo que foram instaladas tabelas na parte de fora do ginásio. Foi um grande passo, pelo menos para nós, porque nosso desporto, por exemplo, o nosso pavilhão foi utilizado para os treinos das seleções de Aveiro na segunda-feira e houve muita gente que não pôde treinar, nomeadamente eu e as minhas colegas e os meus colegas também do meu escalão. O que eles fizeram foi, para não deixarem de treinar, utilizaram essas tabelas e foram treinar lá para fora. O que significa que toda a gente tem, que, se quiser, como a Beatriz já disse, tem acesso ao desporto e a atividades. Mas também confesso que ao lado do Gica há um
um campo de futebol que neste momento tem uma parte completamente destruída. As balizas, a rede de uma das balizas foi retirada e as tábuas que estavam a proteger essa rede também simplesmente, não sei se foi com a chuva, com o vento também não posso dizer que sei, mas sei que foram destruídas. E algo que eu via quando passava lá, via muitas crianças a divertirem-se, a serem ativas lá. Por isso, uma das medidas que poderiam pensar em tomar seria voltar a repor o campo e conseguir que as crianças possam voltar a jogar lá. Obrigada. Muito bem. Alexandra, não é? Alexandra Marques, muito bem. Não há mais inscrições para já. Iria talvez dar a palavra, penso que ao Sr. Vereador do Desporto, do Pelouro do Desporto. Não sei se será, a doutora Elsa dirá, mas estará em melhores condições para responder. Faz favor. Ora bem, estamos aqui a discutir o desporto, já é bom sinal. É um sinal que levamos o desporto muito a sério, e vocês também. Nós temos um slogan que o desporto é desporto, saúde e bem-estar. Nós consideramos que o desporto está associado também a estas duas coisas, a saúde e o bem-estar. E temos vários exemplos. A Beatriz Valongo fala aqui no aspecto gratuito, que o desporto muitas vezes não é feito porque não é gratuito. Nós temos várias modalidades. O Centro de Formação foi criado agora, o Centro de Formação Desportiva, até um projeto criado pela Marques Castilho, em que nós somos parceiros, que é uma forma também de os integrar nos clubes. Ou seja, para nós também é importante que o desporto se desenvolva nas escolas, mas depois que vocês tenham esse desenvolvimento na parte também nos clubes. Temos também o Centro de Marcha e Corrida, também é gratuito, e que nasceu também com esta ideia de que as pessoas combateram o sedentarismo. Nós temos várias pessoas, neste momento são 1.100 as pessoas que estão inscritas no Centro de Marcha e Corrida, que numa fase inicial começou só em Águeda, no centro de Águeda, e que o ano passado avançámos para todas as freguesias. Portanto, a descentralização também de chegar mais perto da população, das pessoas que estão nas zonas mais serranas ou que estão nas zonas mais afastadas do centro de Águeda, também através do Centro de Marcha e Corrida tem essa oportunidade. É completamente gratuito, tem os seguros e tem os técnicos que farão o acompanhamento do desporto de uma forma mais equilibrada. No Centro de Marcha e Corrida também associamos a parte da saúde, porque quando se entra no Centro de Marcha e Corrida é feita uma avaliação do estado físico da pessoa e depois é feito também um acompanhamento e são dadas formações na área da alimentação. Temos também agora, inaugurado há pouco tempo, o Centro de Atividades Náuticas, esperemos que seja também um espaço que esteja e estará aberto também, não só ao desporto escolar, mas também todos aqueles que queiram de alguma forma entrar na prática da náutica, no aspecto principalmente da canoagem, e o Centro BTT, que será inaugurado também em breve. Isto são equipamentos que estão espalhados por todo o concelho. E de uma forma também gratuita, e muitos de vocês ainda não se aperceberam, e parece que tem que se utilizar mais aquilo que temos também, são 3 campos de futebol, além das tabelas de basquete, como referiu aqui a Alexandra, e bem, aquelas tabelas de basquete foram colocadas lá para que as pessoas também, de alguma forma, não tenham que estar associadas a nenhum clube, mas possam pegar na bola e com as crianças e com os filhos ir de uma forma gratuita utilizar também os espaços que temos. E temos também 3 campos de futebol, só aqui na cidade de Águeda, é o que está na antiga P3, é o que está junto ao GICA e que falaram também nesse processo que está um pouco degradado, mas eu já explico porquê, e temos um que foi feito também em parceria com a Estica, que está ali ao pé do Tribunal. E eu também largo já aqui também um desafio para que o utilizem mais vezes, porque embora esteja dentro de muros, é de utilização também pública. E aproveito já para responder até à Alexandra, que esse campo que está um pouco, faltam-lhe de facto as balizas, tem a ver com um processo administrativo, ou seja, a pessoa que era para arranjar aquilo, a empresa que era para arranjar aquilo, de alguma forma não está cá, largou a empresa e teve que emigrar e estamos a fazer um novo concurso, portanto em breve aquilo estará arranjado e estará colocado também à vossa disponibilidade. A Joana fala aqui de descontos, que deverá haver descontos de uma forma as pessoas poderem praticar melhor, ter mais a prática desportiva. Nós nas piscinas, por exemplo, criámos um período low cost, ou seja, as pessoas podem utilizar as piscinas pagando quase basicamente os banhos. Há um horário que vocês sabem, o horário das piscinas tem um problema que é
a partir das 5 da tarde tem uma utilização muito intensiva. E o que é que nós fizemos? Foi tentar incentivar as pessoas para a utilização das piscinas num horário que é menos utilizado por todos. E, portanto, há aqui esta possibilidade de utilizarem, através deste período low cost, utilizarem as piscinas de uma forma mais acessível. Também não deixamos de criar parcerias com várias escolas, instituições e clubes que nos pedem para utilizar as piscinas de uma forma gratuita. Nós temos dado a possibilidade também de muitas instituições e parcerias que temos com escolas de poderem utilizar esse equipamento. Mas, penso que em relação à Joana disse, em relação à Beatriz, protocolos com clubes ou ginásios, nós penso que temos de desenvolver o nosso próprio caminho. Nós não temos protocolos com ginásios, temos protocolos sim com escolas, com instituições. O nosso objetivo e com clubes, não com ginásios privados. Nós achamos que na área no desporto é preciso criar o hábito pela prática desportiva e pôr as pessoas a experimentarem o desporto. Penso que o desporto, a partir do momento que seja experimentado, torna-se viciante. E é isso que nós queremos também, que as populações mais novas criem hábitos saudáveis para depois possam ter uma vida ativa e uma vida melhor. Mas respondendo diretamente a Beatriz, nós não fazemos protocolos com ginásios, porque penso que há outras formas o nosso caminho, temos que mostrar, é um caminho mais generalista, ou seja, do desporto para todos, que esse também é o nosso objetivo. O Milton quer mais desporto nas escolas. Nós também queremos mais desporto nas escolas. Há uma diretriz que pode ser utilizada, penso que isso também os diretores de escolas estão a par, de que sejam criadas mais horas letivas de desporto nas escolas. Penso que será importante isso também. Penso que mostra, e há estudos que mostram, que uma população ativa na área que tenha mais desporto também é mais saudável e aumenta, de alguma forma, o vosso nível de concentração nas escolas. Portanto, espero que isso se concretize, que o ano letivo, próximo ano, tenha mais horas letivas de desporto. Em relação à Alexandra, que também pratica Alexandra, não é? Praticas o basquete. É isto que nós também fazemos com os clubes, que é criar projetos. E nós temos com o GICA um projeto que é o 2020 projeto na área do basquete, que tem dado os seus frutos e que vai fazer, penso eu, agora 3 anos, e que tem aumentado potencialmente o número de praticantes nesta área. As tabelas de basquete foi um incentivo, foi uma proposta também feita por munícipes, e é isto também que nós temos procurado colaborar. Quando recebemos uma boa ideia, nós tentamos pô-la em prática. E foi daí que surgiram as tabelas. O GICA, com o projeto que temos, 2020, penso que é o único clube que neste momento tem a prática do basquete e temos apoiado. E assim como temos apoiado outros clubes noutras áreas. Penso que aqui o importante é quando há um clube, e isto tudo depende das pessoas, porque as pessoas que se tiverem a apetência e quiserem que a gente vai com eles, porque o objetivo é pôr as pessoas a praticar o desporto. Em termos gerais, eu não sei, não quero me adiantar muito, não quero estar aqui a falar muito, mas nós fomos considerados município amigo do desporto. Nós recebemos também o galardão do desporto, o alto prestígio desporto no ano transato, 2016. Temos boas práticas, sabemos que tem vindo outros centros, o Centro de Marcha e Corrida em Águeda é um exemplo a nível nacional. Nós temos também uma preocupação, que é levar muito à letra o desporto para todos. E quando falamos de desporto para todos, também queremos que as pessoas com menos possibilidades, pessoas com alguma deficiência ou pessoas, de alguma forma, que não estão adaptadas à prática regular, a prática normal do desporto, também elas tenham acesso a estas modalidades. Portanto, temos uma preocupação de incentivar os clubes que tenham e pelo menos procurem ter as condições ideais para que as pessoas com menos mobilidade possam também ter acesso ao desporto. O Centro de Marcha e Corrida é também, neste caso, um exemplo. Começámos há pouco tempo, aos domingos, a ter um técnico que só ele está preparado e acompanha essas pessoas que têm alguma deficiência e isto também em parceria com a CRCIAG e instituições que têm este tipo de clientela. Nós temos clientelas ou de clientes. Nós temos também parcerias com a CRCIAG, num projeto que já temos vindo a desenvolver há algum tempo. E o desporto é promover a cidade. Através do desporto também promovemos o nosso concelho. E vamos ter, durante este mês, uma equipa da IMBA, é uma associação internacional ligada ao BTT, que vem cá dar pela primeira vez um congresso a nível europeu. Escolheu Águeda para que seja, por ela também estamos a dar os primeiros passos para que sejamos também um ponto de referência nos centros do BTT.
O Centro BTT que está a ser criado em Cardens será um ponto de encontro, não só a nível desportivo, queremos incentivar a prática do desporto BTT, mas também uma forma de promover o nosso concelho. Nós vamos criar 145 km de trilhos de BTT que partirão daquele ponto. Portanto, isto é uma forma de promover também o concelho. Nós consideramos que apostar no desporto é apostar na saúde, é apostar no bem-estar e, neste caso, queremos também, através do desporto, promover o nosso concelho e a nossa cidade. Mas agrada-me muito saber que vocês também têm essa preocupação e espero que façam muito desporto. Muito obrigado. Pois, agora o colega estava-me aqui a referir também. Implementámos há pouco tempo também o desporto, a ginástica laboral, ou seja, os técnicos da Câmara e os funcionários da Câmara têm a possibilidade, uma vez por semana, no período laboral, de fazer um intervalo e podemos todos fazer um período de ginástica, o que tem contribuído também não só para a melhor condição física, mas também para melhorar os níveis de concentração e para melhorar também o relacionamento entre todos. Muitas vezes passamos aqui várias horas e acabamos por não conseguir estar um pouco uns com os outros. Portanto, é também uma forma... Muito obrigado, João. Lembras? Muito obrigado. Espero que os senhores vereadores deem o exemplo nessa parte. Tenho algumas dúvidas, mas pronto. Respondidas as questões por parte do Sr. Vereador, da área do desporto, não sei se mais alguém quer fazer alguma intervenção. Faz favor. O Sr. Francisco, é? Simão. Simão. Olá, chamo-me Simão Moreira e venho da escola Professor Nunes Vidal de Fermentelos. Muito bem. Quanto a este tema, acho que todos têm direito ao desporto, porque faz parte do desenvolvimento tanto físico, psicológico e social. As crianças e jovens hoje em dia têm acesso gratuitamente ao desporto nas escolas, onde podem obter as suas aptidões e atingir bons resultados nas competições que se realizam entre várias escolas e agrupamentos. Cada vez mais devem existir meios e escolhas de vários desportos ao alcance das crianças e jovens para poderem reforçar a sua formação nesta área. Devem existir apoios nos clubes, pois muitos destes são sustentados com o seu próprio esforço e não têm muitos apoios. Devemos apostar mais na formação. Obrigado. Muito bem. Sr. Simão, também concordo. Não sei se mais alguém quer aqui usar da palavra. Façam um favor. Temos ainda alguns minutos. Sim. Não? Então, encerrávamos aqui com a intervenção do senhor vereador Edson Santos, que ainda quer responder aqui ao Simão. Faz favor. Não é tão responder, mas é de dizer que esse trabalho de também apoiar os clubes, e não só os clubes, você está aqui o ideal, e é um exemplo de como outras atividades são desenvolvidas também por projetos diferenciadores. O ideal aposta nas atividades náuticas para melhorar os níveis, os graus dos miúdos. Portanto, há miúdos com alguns problemas, vocês sabem, colegas vossos que têm alguns problemas de comportamento e através da atividade desportiva têm conseguido atingir níveis muito satisfatórios em termos escolares. O ideal é um exemplo disso. A Marcos Castilho também, agora com o novo Centro de Formação Desportiva, que também está a fazer aposta nas atividades náuticas, e nós temos apoiado naquilo que tem sido possível, principalmente a nível de equipamentos, e às vezes não é só... Às vezes é preciso estar ao lado das pessoas e não é só o dinheiro ou contribuir com equipamentos, é preciso estar ao lado deles, percebendo qual é o caminho, e nós fazendo o nosso e eles fazendo o deles, nós conseguimos chegar aos mesmos objetivos. O nosso objetivo neste momento é que haja o maior número de pessoas possíveis a praticar o desporto em Águeda. Portanto, penso que é esse, só com vocês, com as parcerias destas instituições, daqueles que também percebem que o desporto é importante para todos, só com eles é que conseguimos levar avante este objetivo e procurar atingir este objetivo. Portanto, não sei se respondi à questão do Simão. Foi? Yeah. Muito bem. Respondido. Damos aqui por encerrado este ponto, que era o ponto 1.2.
Será que todas as crianças e jovens têm acesso ao desporto de forma gratuita? Enfim, segundo pelo que ficou aqui referido, enfim, o acesso ao desporto é possível de forma gratuita, portanto é possível fazer desporto de forma livre, não é? Temos várias possibilidades de o fazer na cidade e no concelho, assim as pessoas o queiram. No terceiro ponto da ordem de trabalhos, é um ponto muito específico que se refere à recolocação do rapel na praça 1º de Maio. Recolocação do rapel. Não sei se alguém quer utilizar da palavra relativamente a este ponto. Isto foi uma sugestão vossa, é porque é um assunto que há de preocupar, certo? Preocupa-vos. Inscrições para este ponto. A questão do rapel na praça 1º de Maio. Então, anda lá. Então, Milton, desculpa, Milton. Eu depois, estamos perto da Páscoa, eu depois resolvo-te isso. Desculpa lá, Milton. Eu acho que a recolocação do rapel na praça 1º de Maio é uma boa ideia, porque é uma atividade que acho eu que todos os jovens e crianças gostam, e por isso seria muito interessante recolocá-lo, que era para eles se divertirem nesse espaço. Obrigado. Muito bem. Fica aqui a nota. A Joana. Primeiro de tudo, gostava de lhe perguntar porque que o preocupa. Sim. Este caso. Sim. Segundo, acho que foi uma ótima ideia esta da regulação do rapel, porque acho que todos nós hoje em dia nascemos com um lado aventureiro, acho que todos nós gostamos de experimentar novas coisas e então acho que todos nós iríamos aderir muito ao rapel porque gostamos da aventura, gostamos de mostrar que somos valentes, gostamos de mostrar que somos mais fortes do que as pessoas pensam. Eu pessoalmente ia adorar porque gosto de experimentar novas coisas e espero sinceramente que consigam e que recoloquem o rapel. Obrigada. Muito bem. Dizem-me aqui que afinal não é rapel, é slide. Pronto, não deixa de ser radical, é radical na mesma. Em vez de ser na horizontal, será na vertical, ou se não é na vertical, é na horizontal. O que importa é ser radical, não é? Experimentar coisas mais perigosas. Mais intervenções neste ponto. Quem é que mais considera que é importante então o slide ou o rapel, ou o que quer que seja, na praça 1º de Maio? Faz favor. Aqui, o meu amigo aqui de Valongo do Voga. Que eu confesso que desconhecia que tinha havido um slide na praça 1º de Maio. Desconhecia. Boa tarde a todos, eu sou Fábio Alfés, da Escola de Valongo, e nós achamos que o papel, sendo considerado um desporto radical, rapel, enganei-me, desculpe, sendo considerado um desporto radical, é uma atividade interessante e que por isso deveria ser recolocada na praça da cidade. No entanto, a funcionar, a autarquia deveria responsabilizar-se pela manutenção do espaço e supervisão. Este seria mais um dos pontos de atração para a cidade e uma oportunidade de experimentar coisas diferentes para nós, jovens. Poderia ainda ser construídos outros equipamentos que permitissem a prática de outros desportos radicais. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado também. Beatriz, faz favor. Eu acho que se o slide foi retirado lá deve ter sido por algum motivo. E pelo que se ouviu dizer foi porque ele foi vandalizado. E as pessoas, se o vandalizaram uma vez, vão voltar a vandalizar. Portanto, eu acho que antes de se voltar a investir dinheiro a colocar essa função na praça 1º de Maio, tem que se avaliar os prós e contras e decidir se realmente vale a pena ou não, porque se vandaliza uma vez, vão vandalizar a segunda e a terceira, não é? Pronto. Há mais alguém que queira falar? Podes vir.
Respondendo à deputada Beatriz, acho que muitas coisas já foram banalizadas em Águeda e acho que há sempre uma segunda oportunidade. Portanto, penso que devíamos dar uma segunda oportunidade aos cidadãos de Águeda e meter novamente para ver se vão estragar outra vez, porque já estragaram campos, já estragaram imensas coisas e vão sempre voltar lá a meter. Portanto, acho que uma segunda oportunidade não faria mal a ninguém. Yolanda, podes pedir. Sinceramente, eu não sei se retiraram o rapel ou o slide por causa do vandalismo ou se foi por causa dos estragos que causou, mas houve muita gente que se aleijou lá. Aquilo não tem supervisionamento, aquilo não tem cabos que as pessoas possam agarrar e houve muita gente que caiu de lá, que depois aquilo foi contra elas e que houve muitos feridos com aquilo e eu penso que se retiraram de facto foi por alguma razão e ou voltam a colocar aquilo com a devida segurança ou podiam arranjar algo para substituir, algo mais seguro. Obrigada. Mais alguém quer? Beatriz. Respondendo à rapariga, que eu não sei o teu nome, desculpa, à senhora deputada Joana da Fernando Caldeira, eu acho que, primeiro, aquilo é um investimento, segundo, nós estamos em crise, terceiro, não foi uma pessoa que estragou e provavelmente nem sequer foi uma vez, porque não se ia estragar uma vez ou não se ia estragar uma peça e iam retirar logo, acho que não. E acho que é um investimento que eu, pelo menos, não notei grande falta daquilo. Depois, na alturas das Itáguedas e feiras de leitão, ou pronto, nas alturas festivas, aquilo gerava confusão, porque aquilo é muita movimentação de pessoas e tinham que amarrar o sítio onde as pessoas se sentavam a um poste, depois as pessoas estragavam aquilo e aquilo andava lá solto, crianças aleijadas, não sei, acho que tem mais contras do que prós e acho que pode-se instalar uma coisa dessas em Águeda, mas acho que não é numa praça 1º de Maio, porque provavelmente eu iria lá uma vez experimentar aquilo, ok, é fixe, e acho que não ia voltar lá mais nenhuma vez, ou se voltar a ser de ano a ano, e acho que não é um investimento que se justifique. Muito bem, Beatriz. Faz favor, Joana. Quando falei na recolocação do rapel ou do slide, eu disse na Praça 1º de Maio porque era o que estava no papel, era o ponto, mas claro que temos muitos outros sítios em Águeda onde não vai ocupar espaço, porque se é um investimento que se calhar não vai valer a pena, há muitas coisas em que são investimentos que não valem a pena e depois ao longo do tempo vão começar a valer a pena. Por exemplo, mesmo que não se criasse o slide, devia-se criar outra atividade parecida ou mais segura em questão, com supervisionamento, mas uma atividade que as pessoas dissessem que gostavam de experimentar, que lhes trazia curiosidade, porque, por exemplo, para ti, a deputada Beatriz, pode não criar curiosidade, mas há outras pessoas que são muito curiosas e iriam experimentar. Claro que na Praça 1º de Maio concordo contigo, claramente não é o melhor sítio, mas acho que há muitos sítios em Águeda onde poderia ser colocado. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado. Faz favor. Antes de mais, boa tarde, caros senhores deputados, senhores vereadores, doutora Elsa, Presidente da Assembleia e senhores secretários. Relativamente a este assunto, acho que... Tens de te peço desculpa. Apresentar, desculpa. O meu nome é Jorge Tavares, Exatamente. E estou a representar o Instituto Arte Lemos. É importante a presença do slide para o Estatuto de Águeda como um município dinâmico, que é algo que Águeda tem vindo a lutar há vários tempo, e é verdade que tem conseguido e, do meu ponto de vista, isto foi uma das medidas que contribuíram para isso. Eu nunca experimentei, sinceramente tive curiosidade, mas nem tinha reparado que já não lá estava. Mas se está a pôr em causa voltar a pô-lo lá, é por algum motivo, é porque houveram pessoas que sentiram falta e que faz falta. E relativamente à questão da vandalização, é óbvio, há pessoas que... Vai sempre haver alguém no mundo que faz isso.
há sempre alguém que não tem maturidade suficiente para respeitar as coisas como elas são. Mas o nosso dever, como cidadãos, neste caso como município, é lutar para o bom funcionamento das coisas. E se vai funcionar ou não, eu não sei, mas se há um simples % de probabilidade de funcionar, nós temos que tentar, temos que testar e esperar que o melhor aconteça. Obrigado. Muito bem, Jorge. Não sei se mais alguém quer aqui usar da palavra sobre este assunto. Daria talvez a palavra ao Sr. Vereador para, não sei se o Vereador Edson, para responder. Olha, este slide... Slide foi desporto radical. Pronto. Aqui foram duas razões. Primeiro, o facto de ele foi vandalizado várias vezes, por má utilização, as pessoas não respeitam e, como vocês sabem muito bem, aqui há pessoas que não têm maturidade, portanto, e essas pessoas normalmente são essas que causam os danos na coisa pública. Mas também era retirado várias vezes por causa dos eventos que lá fazemos. Eu também concordo que, se calhar, não é a melhor localização. Nós experimentamos e temos depois tirar as conclusões, vamos ver como é que a coisa resulta. E concordo com o aluno do Ideal, como é que te chamas? Desculpa, eu não apanho o teu nome. Jorge. Com o Jorge, que é preciso, nem que seja 1%, nem que haja uma pessoa só. Às vezes é por aí que começamos. É por aí que temos que arriscar. E isto foi um experimentar, aquilo estava incluído na obra de requalificação do parque, quando fizemos os bares também, e, portanto, foi um equipamento que, na altura, achámos que devíamos experimentá-lo e foi lá colocado. Se é a melhor localização, eu, na minha opinião, penso que não. Poderá ser colocado noutro espaço. Mas aquilo também serviu, como serviu a pista de skate que lá colocámos. Queríamos dar resposta também à Joana e às pessoas como a Joana. Gostam de experimentar o que é radical, gostam de sentir outro tipo de sensações através do desporto. Nós queremos a pista de skate, nós temos o rapel em Fermentelos, portanto criou-se há pouco tempo também e é de acesso, embora condicionado, mas é de acesso público, na escola de Fermentelos. Também lá está uma parede escalada. E estamos, neste momento, vai ser levada à Assembleia Municipal na próxima Assembleia, penso que é dia 28, a concessão do Parque Souto Rio, se for aprovado, que será um parque também de atividades radicais. Terá slides, terá atividades, como tu referes, mais intensas e há outras pessoas que também querem experimentar e, portanto, também estamos a tentar colmatar essa lacuna. Temos as pistas de skate, também foram colocadas na altura, porque o que sentíamos é que os miúdos que andavam de skate andavam pela cidade e muitas vezes criando alguns danos físicos às estruturas. E criámos um espaço que está lá em baixo, tem tido utilização e penso, pelo menos, criou as condições ideais para essa modalidade, para essa prática. É este também que estamos atentos a isso, também estamos atentos a esse tipo de práticas radicais. Aquele espaço aqui com o Jorge, vamos procurar saber onde é que é, se vai recolocar ou não, vamos repensar e depois vamos ver se vale a pena manter naquele espaço, naquele local, aquele equipamento ou se será colocado noutro espaço. Mas penso para isto. Sim. Muito bem, muito obrigado, Sr. Vereador. Não sei se ainda relativamente ao rapel, o slide, no Largo 1º de Maio, ou na Praça 1º de Maio, se alguém quer mais usar da palavra, intervir, parece que não, temos este assunto resolvido. Vamos para o ponto 4, ou 1.4, um aspecto, enfim, que deve merecer a nossa atenção e, de facto, é um aspecto sensível e que se intitula Toxicodependência e comportamentos aditivos, prevenção, combate e reabilitação a nível local. É de facto um assunto que preocupa toda a gente, não é? Designadamente quem está mais ligado às escolas e lida mais com jovens, convosco. Penso que é um assunto atual e, portanto, eu abri aqui um período de inscrições e de intervenções sobre a questão da toxicodependência. Já temos ali uma inscrição, faz favor. Não sei se mais alguém se quer inscrever, se vamos depois intervindo à medida que as coisas vão acontecendo. Boa tarde a todos os presentes, eu sou Mariana Nunes e venho da Escola de Valongo de Vô. Muito bem, Mariana. Esta temática está na ordem do dia e, embora haja muita informação para todos nós jovens, a toxicodependência e os comportamentos aditivos são um flagelo e persiste e a todo
que persiste e a todos preocupa. Sabemos que as instituições trabalham em parceria para tentar atuar junto dos jovens no sentido da prevenção. No entanto, estar informado dos malefícios dos consumos não é condição para que os mesmos deixem de existir. Na minha opinião, devia haver uma maior vigilância das autoridades, por exemplo, no cumprimento das leis pelos estabelecimentos comerciais, no respeito à venda de tabaco, álcool e, por vezes, outras substâncias nocivas a menores. Sei que é proibido, mas continua a haver quem não cumpra as leis. Por outro lado, seria importante, junto das entidades patronais, sensibilizar para a importância da formação dos pais no que respeita à educação e acompanhamento dos filhos. Muitas vezes as escolas oferecem formação ao qual os pais às vezes não comparecem por causa do trabalho. Se todos colaborassem, talvez houvesse mudanças mais visíveis. Muito obrigada. Muito bem, Mariana, muito obrigado. Nós. Alexandre. Mais uma vez, boa tarde. Eu queria só dizer que, na minha opinião, acho que as escolas, os alunos, que toda a gente podem dizer que não sabemos quem são, mas toda a gente sabe que existem alunos toxicodependentes e que consumem drogas. Muitos deles já são seguidos por psicólogos, mas, na minha opinião, as escolas deviam ter pessoas especializadas para os ajudar e fazerem-nos ver os males do consumo. Muito bem. Faz favor. A Mariana, não é? Não é a Mariana. Os nomes são complicados para mim. Boa tarde, eu sou a Bárbara Moreira e venho a Bárbara, muito bem. Considero que deveria haver ainda mais trabalho no terreno dos técnicos da saúde e da educação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Risco de Águeda, verificando e acompanhando situações de maior fragilidade, as chamadas famílias de risco, no sentido de prevenir e evitar a perpetuação de comportamentos de risco e de adição. Uma outra sugestão seria, quando o acompanhamento e após a identificação das situações de maior risco, encaminhar os jovens e integrar em atividades culturais, desportivas e de formação ao emprego, quando aplicável. Muito obrigado. Obrigado, também, nós. Milton, agora não me enganei. Eu acho que, como já há jovens toxicodependentes, esses jovens deviam ser estudados e seguidos por psicólogos, porque vão ser os futuros cidadãos desta cidade. E então deviam ser estudados, que era para ajudarem o desenvolvimento e todo o resto nesta cidade. Obrigado. Muito bem, Milton. Houve aqui uma colega tua que me disse que não se diz cidadãos, diz cidadãos. Mas eu não te quis interromper. Fica aqui a sugestão. A Cláudia? O Cláudio. Ok. Antes de mais, boa tarde a todos os presentes. Eu sou o Cláudio Costa de Fermentelos. Este tema da toxicodependência nos jovens é de facto muito importante. O que é que eu sugeria? Mais ligado nas escolas, porque se calhar é onde parte dos acontecimentos acontecem. Uma vez que as escolas têm câmaras, muitas vezes podem estar ligadas a um computador, mas se calhar até nem estão a ser visualizadas. E se há câmaras espalhadas por uma escola e se conseguem visualizar praticamente toda a escola, os alunos, se vão ter os jatos toxicodependentes dentro da escola, as câmaras podiam visualizar isso. O que é que eu sugeria? Estar alguém atento às câmaras e ir tomando atenção e prevenir. Muito bem, Cláudio. Obrigado. Sim, senhora. Depois temos de ter uma conversa sobre a questão das câmaras, sabes que isto não é assim tão fácil como parece. O Sr. Francisco da Ana, agora sim, vamos lá então.
Ora, boa tarde a todos. Eu acho que já fui identificado. Já foste. Eu queria sugerir que este é um tema muito importante. Queria sugerir que a escola segura, não só os psicólogos, não só as pessoas que acompanham mais diretamente os alunos, acho que também a escola segura não só devia ter um papel importante no acompanhamento destas pessoas, não apenas para as avisar, para as controlar, também para as advertir para um futuro melhor, pois todos sabemos que quem entra neste tipo de situações não está num bom caminho, para tentar melhorar não só o ambiente, como a vida de cada uma destas pessoas. Obrigada. Muito bem, Sr. Francisco, muito obrigado pela intervenção. Sim, podes? Por favor. Fazer por isso em silêncio. Muito boa tarde de novo. A toxicodependência é algo que está presente na vida de todos, quer seja algo que vimos nos filmes ou nas séries televisivas ou mesmo casos pessoais. Todos nós sabemos os perigos com que vêm as drogas, e desde pequenos que ouvimos drogas não, drogas viciam, drogas matam. E na escola, tanto na escola como pelo menos eu em casa, temos esse tipo de educação. Mas não nos explicam muito bem porquê. Sim, ao longo dos anos vamos aprendendo que tipo de drogas há e o porquê de não nos devemos deixar levar pelas ideias dos nossos amigos, só por ser algo que é popular ou por nos fazer sentir bem. As drogas, sim, é algo mau, mas porquê? Eu sei que são más e sei que matam, mas eu acho que deveria ser algo que se poderia fazer nas escolas é mostrar aos alunos que tipo de drogas há e o que é que elas causam no nosso sistema, o que é que elas provocam no nosso sistema e porque é que elas nos matam. Porque todos sabemos que isso acontece, mas eu sei o que é que acontece quando alguém tem cancro, sei o que é que acontece quando alguém tem uma doença mental, sei porque é que acontece. Gostaria também de saber os efeitos que as drogas causam no nosso sistema para nós morrermos. Muito bem. Aqui as senhoras secretárias estão particularmente ativas hoje, o que é bom. Boa tarde, sou a Andreia de Fermentelos. Desde crianças que nós somos sensibilizados nas escolas para o não consumo de drogas, mas eu acredito que, e sugiro, que seja dada formação, por exemplo, a adolescentes e jovens das nossas idades, de uma forma mais chocante para nos chocar, né, a não consumir drogas. Acho que, pronto, muito bem, obrigada. Sim, senhora. A dona Andreia Cunha, muito bem, de Fermentelos. Não sei se mais alguém quer aqui intervir e fazemos mais uma intervenção, se houver, e depois daria a palavra à senhora vereadora, eventualmente, para comentar alguma coisa, porque não há propriamente questões dirigidas ao Executivo, mas o Jorge Tavares quer intervir ainda, faz favor. Novamente, boa tarde. Este é um tema que certamente nos toca a todos. Todos nós conhecemos casos. E pensamos, com tantas palestras que temos na escola, com tantos avisos, porquê é que isto acontece? E a resposta é simples, porque só são tomadas ações depois das coisas acontecerem. Não nos devemos focar no reverter as situações, devemos nos focar no preveni-las. Muitas destas pessoas toxicodependentes chegam a este ponto porquê? Porque passaram por um momento difícil das suas vidas e tiveram que o atravessar sozinhos. E há depressões na nossa idade, há pessoas que têm problemas com os quais não conseguem lidar e não têm ajuda para isso. E é que, mesmo sabendo que as drogas não são a solução, que as vão levar para um buraco negro do qual provavelmente não vão conseguir sair, fazem isso. E porquê? Precisamente por causa disto, porque na altura, quando elas mais precisaram de alguém que lhes dissesse há outra saída, eu estou aqui, podes contar comigo, não tiveram essa pessoa.
E é isso acontece nas escolas, mas não é suficiente, tem que acontecer mais, tem que haver mais proximidade, tem que haver alguém que realmente se preocupe com o futuro de cada um de nós. Tem que haver alguém que pense, aquela pessoa hoje não está bem, aquela pessoa precisa que alguém vá dirigir a ela e pergunte o que é que se passa. Nós precisamos de prevenir o que vai acontecer. Nós somos o futuro deste mundo. Temos que começar a pensar nele desde hoje. Obrigado. Obrigado, Jorge. Alexandre, espera aí um bocadinho, depois já intervens. Eu ia talvez fazer aqui um ponto de situação. Não sei se a senhora vereadora quer fazer algum comentário ou responder a alguma questão. Não me lembro que alguma tivesse sido colocada, mas dava-lhe a palavra para fazer algum... Sim, ok. Ou o senhor vice-presidente, faz favor. Obrigado. Eu gosto, apraz-me sobremaneira ver que esta que é uma das vossas preocupações e que por isso fizeram agendar este ponto. E eu gostava de refletir sobre liberdade e dependência. Eu acho que são dois pontos em que todos nós acho que devíamos começar por aí. Exatamente, começarmos a pensar o que é isto, o que é sermos livres e o que é sermos dependentes. E eu queria-vos começar a dizer que a dependência muitas vezes começa com a ilusão da liberdade. Porquê? Porque às vezes num ato de eu consigo dominar, eu domino estas coisas, eu vou correr o risco, eu vou experimentar, mas eu controlo-me, é assim que as coisas começam. E, portanto, muitos desses vossos colegas que são dependentes de algumas substâncias, e quando falamos de dependências há muitos tipos de dependências, há dependências de álcool, de tabaco, mas há outras coisas mais pesadas, naturalmente, e algumas que são, ou dizem que são, porque também depois poderíamos começar aqui a falar de tantas coisas relacionadas com estas matérias, como o que é que são drogas pesadas e quais são as drogas leves e o que é que, de onde é que vamos aonde e o que é que, e por aí fora. Mas eu gostaria de continuar esta reflexão da liberdade. É que muitas vezes somos induzidos, até por uma questão de afirmação pessoal, de dizer eu sou capaz, eu controlo isto, eu vou experimentar, eu vou saber o que é aquilo, e eu domino. E é exatamente a partir daqui, com este ato de liberdade maior que achamos que temos sobre nós mesmos e que, portanto, somos responsáveis por nós e que somos capazes de nos controlarmos e que somos mais fortes que as substâncias, que começam estas nossas histórias de dependências. E todos vocês, com certeza, já perceberam, até porque na internet vocês têm acesso a imagens, basta quererem-nas, de gente que se destruiu exatamente com isto. E eu queria-vos apelar aqui a uma coisa que vocês têm única, que é fantástica, que é a vida. E, portanto, quando eu vos vejo preocupados com estas questões, queria-vos dizer que, efetivamente, há um conjunto de riscos muito grandes onde quer que nós andamos. E podemos nós apelar a psicólogos, a isto, aquilo e aquilo outro, mas queria-vos também garantir uma coisa na vossa vida, e agora já, desde já, os maiores psicólogos que vocês têm, os maiores guardas que têm, melhores que câmaras de visualização, são vocês mesmos. Perceberem que em cada ato que fazem, e sobretudo quando começam a correr o risco de querer experimentar coisas que sabem ou que imaginam que sejam perigosas, que às vezes que é o primeiro passo para efetivamente caírem nessas tais dependências. Queria-vos dizer que há uma rede grande de cuidados que pretende ajudar as pessoas que caem nestas situações, mas mesmo com essa rede, com um conjunto de profissionais muito bem treinados, só para vocês terem noção da dificuldade que se encontra e do quanto pesadas são estas situações, mesmo assim vocês percebem que há um conjunto de pessoas demasiado grande que não conseguem libertar-se destas dependências. Por isso a minha reflexão, e aquilo que eu vos pedia para refletirem muitas vezes, é que efetivamente esta liberdade começa em vocês mesmos. E, portanto, o continuarem livres e não dependentes depende efetivamente de saberem usar bem essa liberdade que todos e cada um de vocês traz quando sai de casa, porque vocês, afinal de contas, são muito jovens, mas sabem perfeitamente que vêm para a escola sozinhos e, se quiserem fazer asneiras, já dificilmente haverá câmaras que vos controlem. Porque é como dizem, podem estar a gravar, mas não estarem a ser visualizadas, podem estar... Mas, se calhar, às vezes até podem estar, mas não resolvem. Quando cada um de nós quer começar, efetivamente, a ter esse tipo de comportamentos complicados, quando decide embradar por aí, efetivamente o risco é demasiado grande. E há demasiada gente, a quem estas coisas correm mal. Eu fico satisfeito por saber que vocês estão aqui um grupo significativo de gente preocupada com estas matérias e que, de certeza, que afirma que não está muito
que não estão interessados em correr esse tipo de riscos. Vou passar aqui à minha colega, que ela de certeza que terá outro tipo de missões. Muito bem, sobre este tema eu acho que o ponto principal foi exatamente aquele que o enfermeiro Jorge referiu. Tudo começa precisamente em cada um de vocês e nessa certeza de que se não se trata de algo bom, então eu não vou por esse caminho, porque a verdade é que, pronto, como disse, não há câmara que resolva problema, porque essa determinação deve estar precisamente em cada um de nós. No entanto, existem uma série de pessoas e de entidades que naturalmente estão preocupadas com esta questão, não é? E que tentam de alguma forma, por um lado, prevenir, por outro lado, resolver quando já não é possível prevenir e quando a situação surge, resolver, não é? E todos sabemos quais são essas entidades. Aliás, a informação está disponível, não é? Assim se queira que ela está. Aliás, hoje nós costumamos dizer que vivemos na era da informação. Porquê? Porque a informação está por todo lado e muito acessível a todos. Penso que vocês também têm noção que as próprias escolas têm feito um esforço enorme também nesta matéria, quer dizer, e quando falamos em prevenção, falamos em ações de sensibilização, em ações de informação para saberem que tipos de droga, os problemas que cada uma delas causa, quer dizer, essas ações são importantes, a verdade é uma, vocês, tal como têm acesso a outro tipo de informação, também têm esta, quer dizer, portanto dizer que a escola devia fazer mais ações de sensibilização, os meus pais se calhar deviam ir à escola quando a escola promove essas ações para depois terem informação e poderem transmitir, que também é verdade, as escolas desdobram-se em ações para os pais, para vocês, com outros parceiros, por exemplo o Centro de Saúde, a GNR, constantemente e vão constantemente às escolas falar sobre diversos temas e este é um dos temas que muitas vezes é abordado. Até, por exemplo, o gabinete da Câmara, o gabinete de apoio à psicologia, até o nosso gabinete faz ações nesse sentido. Agora, a verdade é uma, vai tudo bater à mesma questão. De qualquer forma, queria-vos dizer que a rede social do Conselho de Águeda, que é, no fundo, um conjunto de entidades que pensa estas questões sociais em diferentes áreas. Uma das áreas que identificou num diagnóstico que fez sobre a realidade do nosso Conselho, uma das áreas e uma das falhas, digamos assim, que identificou foi a ausência de respostas na área da prevenção, ou melhor, se calhar uma insuficiência, porque elas existem, mas se calhar insuficiente ou na altura, isto já estamos a falar em 2014, achou-se que se poderia fazer um pouco mais. E então nessa medida, dar-vos só um exemplo, que por exemplo o Centro de Saúde tem um projeto que se chama Eu e os Outros e que tem precisamente como objetivo prevenir. Portanto, isto é só um pormenor e até depois do que eu disse já nem acrescenta muito, porque é como digo, basta ter a curiosidade, basta querer saber e a informação aparece facilmente. Também, e porque envolve escolas, recentemente, e penso que também já falámos sobre isso aqui, numa das reuniões anteriores, há um projeto que se iniciou no ano letivo anterior, que se chamou Projeto Jovem, e que iniciou na Escola Secundária Marques de Castilho, e que este ano está a ser alargado a outras escolas também. E esse projeto, uma das vertentes, não é a única vertente, não é a vertente principal, mas uma das vertentes e uma das preocupações e uma das áreas que tenta abordar é também esta. Mas a ideia principal que eu vos queria deixar é que a informação existe, as escolas têm uma preocupação enorme e desdobram-se em ações para vocês e para os vossos pais, no sentido da prevenção, mas a verdade é que aquilo que o enfermeiro Jorge disse é o mais importante. É vocês terem essa força, essa determinação de se por ali não é o caminho certo, então eu não vou por lá. Para que correr o risco? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Agora sim, Alexandre, cedes a tua palavra. É? Muito bem. Não sei se mais alguém quer intervir. Fazíamos mais uma ronda de intervenções.
Se houver... Não? Está tudo esclarecido, tudo dito sobre toxicodependência e comportamentos aditivos, prevenção, combate e reabilitação a nível local. Era este o nosso ponto. Então, se não há mais intervenções, nós tínhamos ainda um quinto ponto de outros assuntos, alguma questão que quisessem colocar fora de todas estas que estivemos aqui a discutir. Não sei se alguém tem alguma questão extra que queira colocar aqui aos senhores vereadores ou ao Presidente da Assembleia Municipal. Estão à vontade. Se não, terminávamos aqui o cumprimento da nossa ordem de trabalhos. Estamos, enfim, dentro do tempo que nos está destinado. Foi muito agradável, durante estas quase 2 horas, discutir convosco aqui alguns aspectos importantes que nos preocupam a todos e que são assuntos do nosso dia-a-dia, do dia-a-dia também das escolas, também da juventude. E queria, antes de terminar, e antes de vos agradecer a vossa presença, queria, antes de terminar, só deixar aqui uma nota. Como sabem, as comemorações do 25 de Abril também acontecem aqui na Assembleia Municipal e vão acontecer no dia 25 de Abril próximo. Vai haver uma sessão solene comemorativa do 25 de Abril, como habitualmente acontece, e em reunião com os líderes de bancada municipal, os líderes dos partidos que têm assento na Assembleia Municipal, nós decidimos que nessa sessão solene, onde os representantes dos partidos habitualmente fazem uma intervenção, nós deveríamos convidar também as escolas a estar presentes. E portanto, aquilo que eu vou fazer, muito em breve, é enviar-vos um convite para, de entre os alunos que foram indicados, ou que foram votados, ou que foram eleitos, é esta a expressão correta, no âmbito ou do Parlamento dos Jovens ou no âmbito do processo eleitoral que vocês fizeram, que ao fim e ao cabo são aqueles que estão aqui, são de entre os representantes na Assembleia Municipal Jovem, vocês indiquem alguém que queira e que aceite o convite de vir à sessão solene do 25 de Abril fazer uma intervenção. Uma intervenção de 5 minutos, portanto não é muito tempo, sobre um tema livre, enfim, que pode ser um tema à vossa escolha, que vocês devem preparar com os vossos professores. Eu depois também farei esse contacto pessoal com cada um dos colegas de diretores de escola e com os professores responsáveis pelo Parlamento dos Jovens, para vos ajudarem a preparar uma intervenção de cerca de 5 minutos para virem aqui à Assembleia Municipal comemorativa do 25 de Abril. Terei muito gosto em vos receber cá, e ainda que o convite vá formalmente, fica aqui já a nota para vocês irem pensando sobre isso. Para terminar, ou antes de terminar, queria agradecer muito a vossa presença, agradecer também muito aos professores, aos colegas aqui presentes, ao Sr. Diretor Pedagógico do Instituto Eduardo Lemos, também está aqui presente, professor Pinho. Agradecer também ao Executivo Municipal o facto de estar aqui em peso, e aos serviços da Câmara, à doutora Lígia, que dá aqui sempre uma ajuda importante aos trabalhos. Agradecer muito a vossa presença e penso que ainda temos uma sessão antes do final do ano letivo, não é? Provavelmente no final, em maio, quase no final do 3º período, e portanto ainda voltaremos a encontrar-nos. Vamos depois, entre todos, decidir os temas da ordem de trabalhos, enfim, os pontos da ordem de trabalhos os assuntos que vamos aqui discutir. Foi muito agradável ter-vos aqui, muito obrigado pelas vossas intervenções e até maio então. Obrigado. Diz aqui a senhora vereadora que temos aqui um convite para um lanchinho ali à saída antes de irem embora. Está bem? Obrigado.